Fala aí, tudo bem? Hoje a gente vai começar Bate-Bola. Esse é um quadro onde a gente vai bater uma bola aqui, eu e o Bruno, sobre temas relacionados à saúde que impactam o tênis, que é esse esporte que a gente gosta tanto, que a gente pratica, e a relação entre que o esporte pode trazer tanto de qualidade de vida, mas também dos problemas relacionados à prática dele. Diz aí, né, Brunão? Pois é, isso impacta a vida de todo mundo. A gente nem percebe, mas uma lesão que te afasta da quadra, como afasta vários profissionais, e a gente já vai falar disso aqui, atrapalha todo o seu ano. Quantas pessoas vão largar no esporte por causa de uma lesão? Muitas. A gente vem observando um aumento do número de lesões, principalmente nos profissionais, onde a gente tem dado mais fidedigno. Por exemplo, a gente tem dados do ano de 2023, onde houve um aumento de 23% do número de lesões em relação a anos anteriores. E em 2025, o número de abandonos até agora, a gente está prestes a começar Roland Garros, estamos no final de maio, já tivemos 37 abandonos em jogos de ATP, de profissionais masculino, só em 2025, que equivale a 50% a mais do que a estatística dos últimos 20 anos. Sim, isso é um número gigantesco. Por isso que se discute, né? Se a questão é o calendário, se a questão é o próprio jogo que mudou, porque hoje era um jogo muito mais dinâmico, né, muito mais rápido. Então, por que os jogadores estão se lesionando? E o que fazer para mudar isso? A própria ATP tá discutindo o que fazer, né? Enfim. Aí também discute-se, eu já vi várias vezes essa discussão. Você vai mudar o calendário, mas aí o jogador joga para ganhar dinheiro. Ele precisa ganhar dinheiro, como que ele vai pagar a equipe? Eles têm uma equipe gigantesca, né? Até para evitar as lesões, eles precisam disso. Sim, o assunto sobre mudança de calendário, nós não somos especialistas nisso, mas ele acaba impactando em saúde dos atletas, seja saúde mental, seja lesões ortopédicas, seja até mesmo uma não entrega de performance quanto poderiam estar entregando se tivessem com, vamos dizer assim, menos partidas. Isso passa obrigatoriamente, considerando todos os profissionais, em questão de remuneração, porque todo mundo sabe que tem um problema na distribuição de prêmios entre quem são os top 100 em comparação com quem está abaixo de top 100 para top 1000. Normalmente quem está de top 1000 até top 100, 150, costuma ter que jogar muito mais para justamente conseguir pagar o mínimo para poder estar competindo. Agora, do ponto de vista de performance da parte de saúde, realmente o esporte ele chegou a um nível de preparo e de condicionamento atlético que possivelmente é uma das razões para você ter mais lesões do ponto de vista ortopédica, visto os tipos de lesões que a gente tem listados como mais frequentes. Sim. E tem uma coisa interessante. De todas as lesões mais frequentes, você tem uma que é mais crônica e uma que é mais aguda. Lembra daquela estatística que você levantou? Fala aí, Cassião. Sim, então, eu vou aqui abrir. A gente tem uma estatística brasileira, onde a gente foi em 2014 relatado a quantidade e os principais problemas de lesões em atletas, seja profissionais ou seja recreacionais, praticando tênis. Então a gente tem como mais frequente cerca de 25% lesões no cotovelo, cerca de 12% lesões em joelho, cerca de 6% lesões de tornozelo, cerca de 25% tendinites em geral, e aí pode ser tendinite de ombro, punho, também o próprio cotovelo, e lesões especificamente de coluna, cerca de 10%. Pensando nesses tipos de lesões, a gente pode remeter a casos que são clássicos aí na história recente do esporte, né? Você tem vários casos clássicos. Bom, você tem uma das lesões que mais tira os amadores de quadra, que é justamente o cotovelo do tenista. Olha o nome, como é que vai. É o nome mais famoso para um problema ortopédico em quem pratica o esporte do tênis. Tanto que o nome já remete ao esporte, cotovelo do tenista, que é uma condição inflamatória em que a pessoa experimenta uma dor na região de fora ou na região de dentro do cotovelo. E isso daí normalmente vem de um jeito lento, normalmente não é uma queda no chão, é o ato de estar treinando e começa a sentir um desconforto que no início em um dia melhora, depois precisa de 2 dias, depois precisa de 1 semana e depois fica crônico. E na maior parte das vezes, a causa para isso acontecer são desde inadequação de equipamento, mudança do estilo de técnica, isso a gente mais para frente vai entrar em detalhes, até carga de treino e carga de jogos. Muito mais difícil você conseguir se recuperar jogando 3, 4 dias seguidos, não estando acostumado a isso, do que você só jogar uma vez por semana. Sim. Então já dá uma dica pro pessoal como eles se previnem
dessa lesão? Como eles podem evitar? De forma geral, né, a gente precisa de um bom preparo físico global, e isso serve para tudo, mas especificamente para o cotovelo. Se você tem um bom preparo de pernas e uma técnica correta, você vai conseguir exigir menos do cotovelo para dar o seu golpe. Muitas pessoas acham que é só fortalecer o braço, quando na realidade o tênis ele é um esporte de pernas e não um esporte de braço, né? A gente usa raquete para poder transmitir a força para a bolinha. Mas tendo um preparo físico que envolva pernas, trabalho coordenativo, não somente força. Então a gente costuma falar que é treinamento funcional. E também atenção a tipo de equipamento, o mais adequado. Então um jogador iniciante que resolve pegar a raquete do Federer, que já não está mais em atividade, mas todo mundo fez esse erro algum dia. Que foi de alguém. Que é uma raquete pesada, dura. Ou a raquete do Andy Murray, que é uma head dura pra caramba, parece um pau. Comparado com, por exemplo, a que eu uso, uma Ezone, ou até mesmo uma Babolat, que é um pouquinho mais confortável em comparação com essas outras marcas. Não querendo denegrir essa marca, mas essas questões acabam afetando o quanto de vibração vai pro cotovelo e o quanto de força você tem que fazer para fazer a bola ir pra frente. Então ajustar o tipo de equipamento e a técnica. Obviamente que isso daí vai acabando melhorando à medida que você vai treinando, fazendo o aprimoramento, mas não pode deixar de pensar prioritariamente em condicionamento físico global. Até puxando o gancho disso, preparo de perna, movimentação e condicionamento físico, sabe qual a lesão aguda mais frequente? Qual que é? Entorse do tornozelo. Não era joelho? Não é joelho? Eu achava que era joelho. O joelho envolve algumas lesões crônicas. O tornozelo, na realidade, é porque tem muita mudança de direção. Exato. Então, trazer o caso do Zverev. Zverev, atleta, super condicionado, sempre lá em cima entre os melhores do mundo. Semifinal, 2 anos atrás, teve um entorse que a gente pode colocar aqui. Põe a imagem aí, editor. Qualquer um vai ficar assustado. Parece que vai arrancar o pé dele, não é? Ele precisou, inclusive, operar. Sim. Então, o que acontece? Ele tem condicionamento? Tem. Muito melhor que o nosso. Ele prepara, ele treina o core, que é fundamental, treina. Lembrando que core é o nome em inglês para músculos do tronco. É muito importante você ter força no core para quase todos os esportes, Exato. Principalmente os que têm mudança de direção. Sim, e para todo mundo, hein? Coluna, você protege com o core. É isso aí. É isso aí. Dor na coluna, o core você tem que treinar. Mas enfim, ele tem tudo isso. E por que ele se machucou? Pensa só. Isso é uma coisa que a gente acabou de falar. O número de jogos que ele já fez até aquele momento. Ele já estava na semifinal, ou seja, vários jogos até lá. Outra estatística interessante, que até pode eventualmente justificar o número de lesões aumentando. As partidas têm durado mais. Cerca de 23% a mais. É verdade. Ou seja, ele estava cansado. Ele estava jogando contra o Nadal. Um jogo tenso, de lá de base, não importa. O Nadal podia estar hoje jogando com qualquer um, ia ser difícil. E tem um detalhe, você falando que era um oponente que classicamente exige dos adversários muita força, porque a bola dele é pesada e costuma ser bola alta, exigindo ele não conseguir ficar o tempo inteiro na mesma altura para bater a bola. Bola alta, bola muito baixa, e isso exige um trabalho de coordenação que muito provavelmente, quando chegou o cansaço, ele não conseguiu continuar fazendo. Exato. Então, se num jogador, e provavelmente o que aconteceu foi, pelo cansaço, ele não conseguiu reproduzir aquilo que ele está acostumado a fazer no treino. O que poderia ser mudado? Enfim, 200 mil coisas a gente pode falar hoje, né? Mas lá na hora, possivelmente qualquer outro, ou muitos outros jogadores se machucassem do mesmo jeito, né? E pra gente, que é amador, um tenista intermediário, básico, até avançado, o que a gente pode fazer? A gente precisa disso de maneira fundamental. Porque a gente não tem a mesma condição de trabalho e perna que esses jogadores têm. A gente, em geral, né, óbvio, não tem a mesma condição física, e por isso que não adianta só chegar e jogar toda vez. Que a chance de você se machucar, se o Zverev se machucou, tendo todo o condicionamento, a chance de quem não tem se machucar, se exigindo, quer dizer, você começa a jogar, quer jogar, sem condicionamento, é muito maior. E o condicionamento envolve, aí que é coisa interessante, você treinar muito core e treinar essa propriocepção, esse equilíbrio. Isso é super importante. Treinar glúteo também. Importante, o tenista tem que treinar glúteo. Agora, você está falando isso e tem uma coisa que a gente pode extrapolar para outros esportes. Essa é uma teoria, né? Ou esse daí é a história do atleta de fim de semana. Que muitos de nós que somos entusiastas do esporte tênis
a gente trabalha, faz outras coisas, a gente não vive do esporte, a gente não é atleta profissional. A gente já vai acabar jogando de fim de semana ou à noite, depois de ter ficado o dia inteiro sentado no escritório. E essa característica que é, só vou lá bater minha bola, mesmo sendo um tenista avançado, você não está fazendo um preparo mínimo com outras atividades fora da quadra, para que você se mantenha preparado para esse bate-bola de fim de semana ou uma vez por semana seja seguro. Um outro detalhe que você citou, que me veio à cabeça agora, o tipo de quadra, o tipo de terreno também importa muito. Sim. No caso do Zverev, ele estava numa quadra de saibro, que era a principal quadra de Roland Garros, onde ele estava jogando e se machucou. E a gente pode entender que, pensando num Grand Slam, é uma quadra de altíssima qualidade, que significa o quê? Lisa, sem nenhuma irregularidade. Aí eu venho aqui e pergunto, como que é a quadra de onde você joga? De vocês. Não tem aquele morrinho lá que a pessoa sabe mirar exatamente ali e na hora que você está preparado a bola sobe ou desce? E você, ao tentar ou deslizar para quem é mais avançado, ou até mesmo sem deslizar, vai pisar numa irregularidade de uma quadra com menor preparo, torce o tornozelo. Sim, sim. Super frequente. Quantas quadras são totalmente lisas? São pouquíssimas. Ou que tem manutenção, a gente começa a diminuir. Apesar de ter um número grande de clubes e que, em geral, cuidam bem das quadras, isso tem de monte. Quantas vezes a gente já não jogou em quadras ruins nesse sentido? Tem que tomar cuidado. Outra coisa importante, o calçado. Perfeito. Super importante. Muitas às vezes, começando a jogar, não é incomum você encontrar o iniciante usando um tênis normal de corrida. Em quadras rápidas, talvez isso daí fique tranquilo de usar no início, principalmente quem não tem muita habilidade de mudança de direção e só fica batendo parado ou para frente e para trás, mas em saibro fica mais perigoso. Sim. Agora, com relação a tentar se proteger e se cuidar. Para o nosso nível, o amador, o recreacional, tem várias coisas que um set de exercícios que você pode fazer, inclusive em casa sozinho, pode vir a te ajudar. Mas para quem leva a sério o esporte, quer progredir e levar para o resto da vida, é muito, mas muito indicado que haja um acompanhamento de vários profissionais que podem ajudar nesse, não somente educador físico, personal, ou o próprio professor de tênis. Quais seriam os outros profissionais que você pensaria para indicar? Com certeza um preparador físico, né? E a depender da sua evolução, em geral entra um fisioterapeuta, um nutricionista, um ortopedista pode entrar também para te ajudar. Em geral, obviamente, o ortopedista vai tratar a lesão em si, mas todos os outros podem te ajudar. Perfeito, acho que essa é a ideia mesmo. A gente estava falando de Roland Garros, né? Roland Garros já acabou o qualifying, aparentemente, né? Sim, acabou. E a gente vai entrar agora no segundo Grand Slam da temporada, mas faz a gente agora remeter ao que aconteceu no ano passado, e falando justamente da duração dos jogos, pensando em isso afetar não somente a saúde geral, mas saúde musculoesquelética. Sim. A gente tem o exemplo do Djokovic, Sim. principal atleta em números, Sim. para a maioria ele é o maior, para muitos não necessariamente, mas que ele é um ótimo atleta, talvez um dos mais bem preparados da história, não há de se negar. E ele sofreu ano passado uma lesão no joelho durante uma partida de Roland Garros, a qual ele ganhou a partida. Sim. E o que todos os especialistas à época falaram e comentaram era justamente porque naquela edição ele estava jogando, por ser o principal jogador da chave dele, muito no final da noite. Então, boa parte das vezes atribuiu-se a ele ter o cansaço. E as partidas dele, como você falou no início, estavam sendo longas. Ele demorou para ganhar, acho que se eu não me engano, do Cerúndolo e do Musetti, 3 horas e meia, 4 horas de jogo. Sim. Agora, você lembra detalhes do que aconteceu lá com ele? Conseguiu se recuperar rápido, né? Sim, ele foi operado, ele teve uma lesão meniscal, foi operado e conseguiu jogar e ganhar a Olimpíada na sequência. Mas assim, Impressionante. ele é fora do padrão. O Djoko tem uma outra coisa, que é realmente a idade. E aí, de novo, para a maioria dos amadores, a maioria está acima de 35, vamos dizer assim, né? Eu não vou falar aqui, mas a maioria deve estar acima até de uns 40, eventualmente. Mas enfim, isso faz toda a diferença. Por quê? Você começa a perder ou diminuir a sua capacidade de regeneração. Você precisa não só de um condicionamento mais específico, como você precisa de mais tempo para se recuperar. Isso afeta o Djoko. Por isso ele não tem conseguido chegar, obviamente tem outros fatores, mas esse é um deles, tão longe, tem se machucado muitas vezes. Por quê? Porque ele precisa de mais tempo para se machucar. Mas se machucar não, para se recuperar. Mas ainda assim, as partidas têm durado mais tempo. Então e aí? Como é que ele vai fazer? Tem se condicionado, isso ninguém fala. Mas quantos outros jogadores da idade dele, não só no tênis, mas em outras modalidades estão jogando? Olha no futebol. Quantos jogadores com 37 anos tem? A longevidade no esporte, justamente por avanços na medicina, na preparação física e na fisioterapia, realmente é uma coisa que a gente pode afirmar que existe, né? Agora,
a gente está falando da preocupação com lesões. Obviamente a gente tem que parar e também fazer uma ponderação de que, apesar desses riscos em lesões traumáticas e também de um tema que a gente não citou, de saúde mental, principalmente para atleta profissional, por outro lado, o tênis ele tem evidências científicas robustas, recentemente descritas como sendo um esporte que, praticado ao longo da vida, consegue trazer mais longevidade funcional. Uma coisa é você viver muito tempo mal, funcional. Então, por exemplo, há descrições de impactos na saúde mental, no cognitivo, que é a capacidade de você se comunicar, e também na capacidade cardiovascular, aumentando até 10 anos a mais de vida funcional do que em comparação com quem não pratica esporte nenhum. Essa estatística é a melhor para se usar desculpa em casa, viu? Eu vou lá jogar meu tênis para viver 10 anos a mais. Você quer viver vivendo 10 anos bem? Vou jogar tênis, tá explicado. Tá mais do que justificado, né? Aumenta sim a capacidade de VO2. É verdade, pelo estilo do jogo, enfim. É por isso que é estimulado um esporte para as pessoas com mais de 35 novamente jogarem. Vai fazer bem para você. A questão é, você precisa de um cuidado especial. Exatamente o que a gente estava comentando. Não adianta você jogar de qualquer jeito, se machucar e parar. Então você precisa se condicionar. Essa é a questão. E eu já vou criar aqui, ó, o compromisso. Vamos dar umas dicas para eles, como que eles podem fazer, alguns exercícios simples. Com certeza. Então pronto. Isso aí já tá compromisso, hein? A gente vai filmar cada um, trazendo alguns compromissos, trazendo outros convidados também para conversar, para que a gente possa ajudá-los nessa prática, melhorar desempenho, melhorar técnica e principalmente evitar lesões. E, obviamente, o resultado final é que tenhamos mais saúde praticando esse esporte que traz mais saúde, mas no caminho você pode ter problemas. Exato. Agora, para a gente poder fechar, acho que a gente pode citar, já que vai começar Roland Garros, a gente pode citar os brasileiros que vão participar do campeonato. Sim, né? São 3, né? Infelizmente, quer dizer, felizmente, mas alguns outros acabaram não chegando. É o João, que já vai pegar uma pedreira logo de cara. Hurkacz, na primeira rodada. Thiago Monteiro e a Bia. O Thiago Monteiro passou pelo qualifying. O João e a Bia entraram direto pelo ranking que eles tinham 2 meses atrás, né? E o qualifying, para quem não sabe, é um campeonato antes do campeonato. Os jogadores que não têm ranking profissional para estar dentro das vagas da chave inicial da competição, competem por vagas, um número pequeno de vagas, para completar a chave principal. E são 3 rodadas para você poder entrar na primeira rodada do campeonato, do Grand Slam, que em tese são, para você conseguir ser campeão, são mais 7 rodadas. Então, são quase 3 semanas para quem começa no qualifying. Então, o Thiago Monteiro tá de parabéns porque conseguiu entrar. Vamos torcer aí para que os 3 vão muito bem aí nesse campeonato de 2025. De novo, Thiago, tenista mais velho, mais experiente, e o João tá crescendo. Ainda nem tá no ápice físico dele, ele já tá jogando desse jeito. É verdade, bem lembrado. Inclusive, os últimos campeonatos desse ano, depois que ele teve a pausa, que foi levantado aí por comentaristas esportivos, é de que muito provavelmente a baixo rendimento em comparação com o que a gente esperava do João Fonseca se deve a talvez ele não ter a maturidade física que precisa para um atleta do nível ATP, né? Ele tem muito gás ainda para queimar. Né? Falaremos do João muito tempo ainda. Né? Assim espera. Muito bem, vamos torcer. A gente traz novidades. Acompanhar. E em breve, nossas próximas interações aqui vão trazer informações mais específicas. Semanalmente a gente vai tentar trazer o bate-bola com temas específicos de saúde dentro do tênis. Para quem gostou, comente. Para quem tiver qualquer tipo de dúvida também, faça comentários e a gente vai tentar responder. E acompanhe nos nossos canais o nosso bate-bola. Segue a gente, segue o canal, dá um like, compartilha para que a gente chegue com essa mensagem para mais gente e até o próximo vídeo. É isso aí.